segmento dessa palestra. Meu nome é Jefferson, eu sou engenheiro, eu estou formando engenharia eletrônica da UFRJ. Quem vai me ajudar a mediar a palestra vai ser a Letícia. Ela é graduanda pelo curso de Leane, também pelo CFRJ. E o nosso convidado, o nosso palestrante, é o professor Alain Emanuel, que ele é graduando, ele é engenheiro eletricista, formado pela escola da UFRJ. Ele é mestre e doutor em planejamento energético, também pela COP UFRJ. E já atua em projetos como consultor pela COP UFRJ, relacionados à comercialização com a Light, e coordenador do projeto ligadas a energias renováveis. O professor Alain, ele tem um currículo bem interessante, então caso ele se sinta à vontade, depois a gente está com o tempo um pouco dado, mas se o senhor achar que dá, não sei, com o tempo da palestra do senhor, se o senhor quiser, o senhor pode falar um pouquinho sobre as suas passagens, sobre que seja interessante para a abordagem do tema. E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão de fatores que influenciam na geração de energias tanto solar como eólica. Completa um pouquinho a questão da pegada, assim, vai ser uma pegada bem semelhante com o que a palestra passada teve da Gero, e vai complementar as nossas próximas palestras, que vai ser a da professora Gisele, que vai falar sobre a questão de capacitação para esse segmento, e também do professor do Rafael, que é graduando também pelo Cefet, que já atua nesse segmento. Então, eu acho que vai ser de grande importância assim, o que ele vai falar. Então, professor, seria a palavra para não tomar muito mais tempo. A gente teve alguns problemas, então o senhor pode tomar a palavra agora. Então, boa tarde a todos. Agradeço a comissão organizadora aí do PES Day 2021, né? Sinto-me honrado pelo convite. Espero, de certa maneira, despertar nos ouvintes o interesse por pensar, quer dizer, de certa maneira, essa apresentação, ela busca uma reflexão. Ela vai nos colocar diante de tirar algumas dúvidas que surgem quando você o técnico, o engenheiro ou a pessoa que tem o interesse de instalar algum equipamento, algum sistema de captação e de transformação de energia ou eólica ou solar em energia elétrica, né? Ainda agradecendo a organização, eu só para complementar um pouco o que o Jefferson falou, eu dividiria minha carreira profissional em duas partes, praticamente metade no setor privado, como engenheiro, como coordenador de projeto, e depois, até pela necessidade de um país que não é tão estável, sendo obrigado a abrir uma empresa, na verdade duas, e fazer também para poder subsistir. No ano de 2000, eu retornei, e dentro dessas empresas, no setor privado, tive a oportunidade de trabalhar pelo menos em várias subestações de 500 kV, né, na parte de projeto, como também em termoelétricas. E uma hidrelétrica, por uns 3 a 4 anos, foi Itaipu. Lá na Internacional de Engenharia, ela fazia a coordenação dos projetos da Temag, Engevix e Promon Engenharia, e eu tive bastante oportunidade. Aí depois eu parti para essa parte termoelétrica. Depois abri uma empresa, fiz mais projetos industriais. Minha formação é de sistema de potência, mas vocês vão ver que a partir da graduação e que a gente vai para o mercado, nós temos que nos virarmos, né? Somos engenheiros, né? Engenheiro é dar soluções aos problemas, né? Aí fiz alguns projetos interessantes, a iluminação da linha vermelha foi da minha empresa, não, foi da Promon Engenharia, fui subcontratado, porque nós éramos pequenininhos, mas toda a parte de cálculo, desenhos e vistorias a campo, tudo isso aí foi feito pela empresa que eu estava, como também a reformulação, quer dizer, a instalação dos projetos de CIEPs e SIACs. Para quem ainda tem um tipo de dúvida, o CIEP ele é estadual e o SIAC era nacional. A partir disso,
além de outros clientes, como Shell, Petrobras, mas essa parte de armazenamento de combustível, parte de aterramento, das questões todas, eu voltei para a universidade, lá eu consegui, lá na reitoria, ficar por 2 anos como sendo um consultor de energia elétrica, porque lá havia vários problemas, não muito na ordem técnica, mas na ordem administrativa, de pagamentos, de como dar com o cliente, outras coisas mais. Aí de certa maneira, foi bem interessante. E aí eu fui para a COP, na qual eu já tinha acabado o mestrado e entrei no doutorado. Fiquei lá, fiz diversos projetos, uns até de célula fotovoltaica, mas a base esqueci porque eu vou falar o nome da que era. É uma célula que tem uma vida curta, mas por ser tão barata, talvez valesse a pena se utilizar e depois você preencheria. Distante, se não me engano. Agora a palavra fugiu um pouquinho. Aí também participei de outros projetos bem interessantes. Até estive com o professor Sergen, que deu a palestra anteriormente. Ele era o diretor Mas antes disso, eu estive no Inmetro, participando, ajudando lá numa concorrência de 2 laboratórios bem grandes. E depois eu fui para Brasília trabalhar com a inovação tecnológica de 2005 a 2007, basicamente. Eu, particularmente, era o responsável por levar a ideia, o modelo, a necessidade da inovação tecnológica no Brasil, o que significaria isso no Brasil, e para os empresários no Brasil, como também para as universidades, outras entidades ligadas, né, a Firjan e outras, todas essas. Aí depois lá na COP, como eu falei que trabalhei com o professor Sergen, ele era o diretor, e havia um projeto de nós recebermos as grandes empresas de petróleo no parque tecnológico lá da COP, né, da UFRJ, parque. E a COP fazia esse gerenciamento. E eu era um dos encarregados lá. Eu tinha a minha parte, que eu fazia um contato com as empresas, mas basicamente eu entendia a necessidade deles e levava para os nossos laboratórios para a gente tentar ver em que a gente poderia vir ajudar, porque se entendia naquele momento que não poderia ser um parque tecnológico, como fosse um centro de pesquisa, mas com que a UFRJ ficasse totalmente alheio ao que estivesse acontecendo. Então, nós tínhamos uma exigência de estarmos traçando projetos em comum. E eu era esse interceptador, eu ficava no meio disso, eu ficava tratando de um lado e do outro, porque a visão de empresário é a visão de um professor de um laboratório na COP nem sempre é tão comercial. E a partir disso eu fiz outros projetos junto à Enel, alguns famosos que foi ali em Búzios, parte de iluminação, parte de instalação de fontes fotovoltaicas e outras mais. Aí em 2015 eu acabei o doutorado e o mercado já estava muito ruim. Aí eu resolvi fazer uma prova, passei para o IFE, fiquei 5 anos no IFE Itaperuna. E agora, o último ano, eu me transferi para Macaé. Ainda não tive a oportunidade de estar com as pessoas lá devido à pandemia. E o Jefinho foi um ex-aluno meu lá. E por isso, acho que eu fui convidado e estou aqui. E eu vou trazer esse tema que eu acho que é extremamente interessante. Como eu já tinha falado um pouquinho antes, o objetivo é trazer uma reflexão. Vocês vão ver que a maioria das coisas que serão tratadas, elas já são conhecidas. Mas se eu fosse pensar, quando eu trabalhava com a inovação tecnológica, ela existe de 2 tipos. A inovação tecnológica disruptiva e a inovação tecnológica, vamos dizer, incremental, né? Então, eu diria que ela ficaria nesse meandro. Ela é uma maneira diferente de você ter um olhar para quê? Para o objetivo de quem quer instalar um sistema de captação e transformação da energia, ou eólica ou energia solar em energia elétrica. Então, o que esse trabalho vai mostrar? Ele vai tentar destacar a influência da localização, da área e da forma em sítios. Sempre que a gente fala sítios, são áreas, são terrenos, são o que você dispõe para captar energia. Durante a apresentação, mais uma vez, eu vou estar esclarecendo isso, mas já de antemão, para nós começarmos
já alocando as palavras estarem bem colocadas, né? Com que objetivo? É pensado que, quando você vai fazer uma instalação do sistema, o maior interesse é saber o que ele vai te fornecer. E, no caso, é energia que você vai obter dali. E, geralmente, é energia elétrica, né? Nem você pode alimentar qualquer outro tipo de equipamento, né? A finalidade principal, mas daquele sistema você quer extrair o quê? Energia elétrica. Então, esse vai ser o nosso foco central, chegar para ver o quanto mais de energia elétrica pode ser feito em áreas que são os sítios nos quais teriam esses 3 atributos que a gente vai tratar, né? De certa maneira, nós vamos falar mais para quê? Para pequena escala no Brasil. Por quê? Porque tudo que eu vou tratar, como eu já te falei, que muitos de vocês já sabem muito do que eu vou falar, mas na pequena escala, não é que isso não seja bem tratado. Durante a apresentação, vou voltar a falar sobre isso. Mas é que isso não fica tão explicitado quanto nos grandes projetos. Então, vamos dizer que é para pequena escala, mas serve para todos, tá? E, como eu disse, para as fontes eólica e solar. A apresentação ela está bem quadradinha. Não, normalmente eu não trabalho assim, mas ela está bem quadradinha, então passo a passo, que talvez facilite mais a compreensão, mesmo sendo um tema assim simples, mas eu acho que vai facilitar mais ainda a nossa entendimento. Então, nós vamos passar pelo tema, a questão, o objetivo, como que foi encadeado o problema, o que se argumenta para montar, e a partir dos argumentos foi montado um método. Para quê? Para você poder quantificar o que essas influências fazem dentro daquela situação que vai ser colocada. Depois do método, a gente vai fazer um estudo de caso, que é para, como fosse um modelo o que é? É uma representação da realidade. Mas o modelo, nunca ele é uma realidade, ele é uma representação de quem o monta, né? E ele, para o modelo funcionar ou chegar em certos pontos, você tem que, de certa maneira, às vezes, separar, colocar com valores constantes, ou retirar elas do modelo para que os atributos, as variáveis que você quer destacar, elas possam estar mais claras, né? Então, isso vai ser feito. Vamos falar sobre os resultados e vamos tirar algumas conclusões. E eu estarei aberto para as perguntas, tá? Então, o tema é a influência desses 3 atributos no potencial de geração de energia elétrica de pequena escala no Brasil. Essa questão, ela tem um sentido do quê? Por vezes, eu estive com várias pessoas, e até alunos, e até alguns professores, quando falam de fonte renovável e implantação de sistemas, eles sempre colocam que não, isso vai gerar tanto, eu vou botar tanto de painel, como isso já fosse o fato de você botar uma potência, significaria uma geração de energia. E até em função do espaço e da quantidade da tecnologia que você vai colocar. Mas tem nesse bojo muitas variáveis. E, além das eficiências, essas 3 questões, esses 3 atributos que estão querendo aqui, de certa maneira, destacá-los. Tá? Então, a percepção da sociedade, de uma maneira geral, ela é dada pelo potencial de geração de uma mesma fonte ser semelhante, que é um pouco do que eu falei. Quer dizer, todo mundo acha, botei 10 painéis, então vai me produzir tanto de energia. A pessoa não tem muito cuidado nas condições não só da instalação, que demandaria de todo vou dizer, como se instalar, levar em consideração, que a gente vai ver aqui os ângulos e outras coisas a mais, mas sim desses 3 atributos. Tá? Então, esse trabalho procura demonstrar essa percepção, algumas vezes, é incorreta. O potencial de geração de energia renovável de um sítio pode variar fortemente com sua localização geográfica, área e forma geométrica. Tá? Então, esses vão ser os nossos 3 atributos dessa forma. A gente vai trazer. A questão que se coloca em projetos de pequena escala, no nosso caso, e média escala, de certa maneira, se esses atributos são analisados, os são de forma isolada. Eles não fazem esse olhar, vamos dizer, como eu falei,
desses três atributos, dessa influência deles. Se for de grande escala, já são considerados sem essa explicitação, porque aí são grandes projetos, você vai levar muitas outras coisas em consideração em função do capital empregado, das condições, então tudo é maior e, obviamente, isso tudo vai estar, mas não vai estar explicitado. A questão faz-se necessário, então, quantificar essa influência para o desenvolvimento de projetos de geração elétrica, particularmente, como eu falei, de pequena e médias escalas, isso vale. Mas vocês vão ver, se vocês entenderem, que a partir, é a minha esperança, que não que vocês mudem radicalmente a forma de pensar, né, Neto, mas que vocês aumentem a forma de ver. Vocês vejam que essas questões são também relevantes numa avaliação de um projeto, né? Então, o objetivo, obviamente, é mostrar que, através de um método, pode ser outro, qualquer um, a quantitativa que explica quantitativamente a influência desses atributos nos projetos, utilizando o quê? Fontes renováveis de pequena e média escala, de forma a auxiliar o processo de escolha das alternativas e sítios a serem explorados. Vocês vão ver que, de certa maneira, é o que eu vou querer mostrar lá na frente, que até isso vai ser importante. Em função da atenção que se dá a esses três atributos, pode ser até que você faça opção por uma ou outra tecnologia, ou a eólica ou até a solar, em função dos três atributos. Como é que a gente encaminha isso? Para explicitar a influência dos atributos no projeto em questão, foi feita uma pesquisa para abordar isso. Então, por exemplo, disponibilidade do sítio, concorrência do recurso energético. Óbvio que a gente não vai pegar uma área onde não seja atingida pela radiação solar ou que também não tenha vento. Então, a gente vai supor que tudo que vai se fazer aqui são áreas que têm esses dois recursos energéticos. Vamos trabalhar com as fontes renováveis, solar e eólica. O emprego de oportunidade de uso de diferentes tecnologias. Quer dizer, nós vamos trabalhar assim, com a tecnologia solar e eólica, mas vamos dizer que diferentes tecnologias pode ser vista como eólica solar e vamos trabalhar também com diferentes tamanhos, dimensões, não de painéis, que isso mudaria pouco, mas dos aerogeradores. Tá? A consideração da variável quantidade de energia gerada como capaz de se explicitar as relações entre esses parâmetros, entre esses atributos e requisitos técnicos das diferentes tecnologias com os atributos relevantes do sítio. Essa é outra, para encaminhar. E o uso do valor dessa variável quantidade de energia como parâmetro de comparação para fins de decisão. Quer dizer, a gente vai chegar num momento que a gente vai ver a quantidade de energia gerada e isso pode ser um fator de decisão. Que a gente sabe que num projeto tem vários fatores de decisão, vários. Geralmente é o econômico. Só quando a questão é muito carregada politicamente que nada disso tem sentido. Mas num projeto normal, geralmente é econômico. Ou, às vezes, uma preferência, mesmo tendo uma ou outra tecnologia prevalecendo, você escolher uma delas. Mas, se for pela quantidade de energia gerada, essa ideia poderá ser. E a argumentação é que a influência é grande. Então, as fontes de energias renováveis se manifestam de formas desiguais na superfície. Obviamente, tem áreas que têm mais insolação do que outras. Tem áreas que têm mais energia eólica ou ventos, que é uma combinação da rotação, como está aqui, a inclinação do eixo de rotação, movimentos de rotação da Terra, agentes climáticos e geológicos, porque se você tiver, vamos dizer, na eólica, se você tiver montanhas, morros, se você tiver uma vegetação, tudo isso influencia.
E na solar, não muito diferente, porque vai haver sombreamento, vai haver mais ou menos sol diário, tem essas questões todas. Tá? Então, essa é a argumentação. Continuando, vamos argumentar agora em função desses 3 atributos que nós estamos estudando e apresentando para vocês. A localização, o que é, na verdade? A localização é a posição geográfica, a latitude e longitude. Tá? Então, a gente vai partir argumentando o seguinte, que se 2 sítios com a mesma área e forma, em diferentes localizações, dificilmente vão ter iguais fontes e intensidade e tipo. Isso quer dizer o quê? Que a localização, a área e a forma influencia o potencial das fontes de energia renováveis. Para a área, nós vamos dizer o quê? Que a área ela vai condicionar o portfólio das possíveis tecnologias a serem utilizadas. O que é isso? Se eu tenho uma área enorme, eu posso, teoricamente, colocar mais de um painel, vários aerogeradores, ou um grande aerogerador, eu posso botar de várias maneiras. Então, a área vai condicionar as tecnologias, de certa maneira. E a forma? A forma, ela estabelece as limitações quanto ao modo pelo qual as tecnologias são arranjadas, arrumadas, acomodadas no sítio. Nós vamos ver que essas 2 tecnologias, vamos pensar eólico e solar, cada uma tem a sua particularidade, na qual você vai ter que seguir certas coisas. Por exemplo, na eólica, nós vamos ver que se você colocar 2 aerogeradores próximos, um influencia na geração da outra. Eu vou explicar isso mais na frente de novo. No painel solar, a mesma coisa. Se você botar um na fileira e outro atrás, dependendo da distância, um faz sombra no outro. Eu vou explicar isso mais na frente também, mais uma vez. Tá? Então, a localização, a área e forma influencia o potencial das tecnologias das energias renováveis. Então, essa argumentação teórica ela já faz algum sentido, né? E agora eu vou começar a falar como foi que foi abordado para demonstrar quantitativamente o que nós estamos tratando. Por exemplo, pegamos os 3 atributos na primeira fase, quer dizer, estipulamos valores de localização, pegamos, por exemplo, 2 localizações, alguns valores de área e alguns valores de forma. Pegamos essa localização área e forma, pegamos a tecnologia que se enquadrar dentro daquilo que eu já mais ou menos falei e vou mostrar mais à frente, arranjamos isso dentro das áreas, para serem possíveis. Quantos aerogeradores eu consigo colocar, quantos painéis, de que maneira, qual a melhor maneira, onde vai ter, criar certo método. A partir disso, pegamos um software que é público, é o HatScreen, tem outros vários, e rodamos para ver o que cada um gerava, cada um deles. A partir disso, dentro de cada um desses grupos de localização, área e forma, escolhemos o melhor arranjo. Vai ter arranjo que vai produzir mais energia e outros menos. Vamos escolher o que tem a mais, para poder compará-los lá na frente. Tá? E isso foi feito para as várias localizações, áreas e formas que a gente vai ter aqui, que vocês vão ver que eu vou falar. E vamos fazer essa comparação e vamos chegar na fase 4, fechando a ideia desse modelo proposto. Podem ser vários outros. Como eu falei, modelo é alguma coisa que você idealiza e que você coloca ele de uma maneira que você possa explicitar e dizer mais ou menos o que você está querendo dizer. Mais uma vez colocando, são 4 fases. Então, a escolha da localização, as definições das áreas, as definições das formas, e a escolha das fontes de energia. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, por favor, avisem para mim ir mais devagar. Se eu estiver indo muito devagar, por favor, avisem que eu possa acelerar um pouquinho. Tá? Então, na fase... Oi? Professor, a velocidade, mas caso o senhor queira um pouquinho mais... Eu acredito que o ritmo que o senhor está indo seja bom, mas caso o senhor queira um pouquinho mais devagar ou mais rápido, sinta-se à vontade. Não, eu estou tranquilo, eu estou no meu ritmo, é só para ver se, às vezes tem pessoas que, sei lá, tudo bem, vamos andando. Então, vamos lá. Escolha das localizações. Então, foi escolhido a cidade, o estado
a cidade de Fortaleza e a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Fortaleza está lá em cima, próximo ao Equador, 10 grauzinhos ali, está quase no Equador. Nós sabemos que ela é mais privilegiada em relação à incidência do sol, então a radiação está maior, essas questões todas. E outra cidade que a gente vive, Rio de Janeiro, já está 22 graus ali, poxa, pode ser alguma coisa interessante. Não achamos que tinha nada mais relevante, vamos escolher essas duas cidades para fazer esse estudo, que seriam as localizações que nós vamos tratar. Poderiam ser outras? Claro que sim. Tá? Definição de áreas. Como nós estamos falando de pequena escala, aí se pensou, poxa, uma área de 64 metros quadrados, bacaninha, pode ser. Botar de telhado, bota um aerogerador, era pequena, né? 8 vezes 8, 64, 16 vezes 6, 64. De 100 metros quadrados, 10 vezes 10, também é razoável, né? 2.500, 4.500, 10.000. Foram escolhidas as áreas. Tá? Então, já temos dois atributos mais ou menos escolhidos para nós estudarmos. E a terceira seria a forma geométrica. Então, poderia ser uma área quadrada, uma área redonda, uma área retangular, uma área, sei lá. Escolheu-se até para facilitar um pouco o cálculo, a área quadrada e a área redonda, retangular. Tá? Então, foi escolhida a forma geométrica quadrada e retangular. Então, por exemplo, no 64, nós vamos ter 4 vezes 16 e 8 vezes 8. No de 100, 5 vezes 20, 10 vezes 10. E assim por diante, até chegar no 10.000, 100 por 100 ou 50 por 200. Vamos estudar essas áreas. Então, já definimos para esse modelo esses três atributos. A outra fase, escolha das fontes de energia. Então, foram consideradas as fontes de energia solar e eólica por possuírem potencial energético reconhecido nos lugares estudados. Tanto em Fortaleza como no Rio, de certa maneira, nós temos vento e temos sol. E o que a gente usou? Como eu falei, a base foi o hatch screen, foi colocada a longitude e a latitude, e foi colocado também das duas cidades, né? E foi pouco buscado no hatch screen para rodá-lo o que ele próprio fornece, que é a radiação diária horizontal anual para as duas cidades, como também a velocidade do vento. Essas foram as bases para a gente rodar o modelo para ver o que vai dar. Então, eles estão montando o nosso quadro de estudo, né? Agora, para nós fazermos o estudo de caso, como eu falei, estudo de caso, a gente pode imaginar que seja um modelo. Um modelo é aquilo que a gente quer representar, alguma coisa. Dificilmente a gente consegue representar 100% alguma coisa. Vocês veem na física, né? Sempre que há um outro modelo, a física muda, né? Mudou da física newtoniana para agora a física moderna, física quântica. Aquele modelo ou é totalmente esquecido ou ele é acrescentado de algumas outras visões, outras colocações que mostrem mais próximo da realidade. Então, esse foi um. E, para isso, eu fiz algumas premissas. Como eu identifiquei as tecnologias para ser usada e determinei os arranjos. Essa segunda fase ficaria em cima disso. Então, como a primeira premissa foi a seguinte, foi escolhida a rugosidade semelhante à superfície de um lago para todos os sítios. O que significa isso? Ele tem baixa resistência do vento e melhor aproveitamento da área. Por quê? Se eu tenho uma vegetação, vamos dizer assim, árvores grandes, obviamente esse vento vai turbilhonar. Eu vou ter que, de alguma maneira, dificuldade de aproveitar toda a área colocando painéis. Tá? Como, por exemplo. Tá? E a rugosidade, mesmo sendo pequeno, árvores menores e tudo, que os aerogeradores ficam grandes, de qualquer maneira, ele causa alguma... Vamos dizer, existem fatores de correção para isso. Então, a maneira de equalizar todas as áreas, todas as localizações e as formas, foi considerar tudo perfeito, sabendo que isso é impossível. Agora, as premissas diretamente para o sistema fotovoltaico. Para as formas retangulares dos sítios, o lado maior deve ser voltado para o norte geográfico, porque nós sabemos que aqui no Brasil, de certa maneira, nós devemos orientar nosso painel
para a direção norte se nós queremos maior radiação, maior quantidade de energia gerada no ano, né? E obedecer o grau da latitude do local, como, por exemplo, a que tem maior produção de energia. Ah, eu só quero mais produção no inverno, eu quero fazer aquecimento. Aí você vai mudar esse ângulo, mas você vai estar girado para o norte. Eu quero menos, eu quero mais no verão para refrigerar. Aí você muda. Então, mas aqui foi colocado como uma premissa que os painéis vão estar sempre virados, os terrenos, as áreas, os sítios, vão estar virados para a área onde tivesse a maior área dela, a gente vai poder botar mais painéis enfileirados, por premissa. Foi definido que a inclinação para o Rio é 22,9 graus e 10 graus em relação à Fortaleza, né? Ao norte geográfico, respectivamente Rio e Fortaleza, né? Por quê? Porque para o Rio essa é a latitude, para Fortaleza, acho que vocês já devem ter pesquisado um pouquinho, a gente, mesmo sendo muito menos de 10 graus lá em Fortaleza, mas para efeito de limpeza dos painéis, a gente considera pelo menos 10 graus, para que a sujeira não fique tão acumulada e quando houver chuva, naturalmente haja uma limpeza. Então, geralmente, a gente coloca pelo menos 10 graus. Foi adotado um valor de espaçamento entre as fileiras dos painéis suficiente para evitar a ocorrência de área de sombreamento. Então, quando a gente foi arranjar, arrumar, acomodar os painéis na área, foi feito o quê? De forma que foi calculado, com a passagem do sol, um painel não fizesse sombra para o outro, para evitar que isso diminuísse a produção de energia. Tá? E é possível instalar painéis até a projeção do painel sobre o plano horizontal, que coincida com a extremidade do sítio. O que é isso? Você vai ter o sítio com as suas dimensões e você vai ter um painel com uma certa inclinação, mas o sítio acaba ali. Quer dizer, ele pode vir até fazer sombra no terreno do vizinho, mas o painel não vai ultrapassar o limite do terreno. Isso é uma premissa. Podia ser diferente, mas foi assim proposto. Tá? As premissas para o sistema eólico. Para formas retangulares dos sítios, é adotada a direção predominante do vento perpendicular ao maior lado do sítio. Por quê? Como nós já privilegiamos também a geração para energia solar, vamos privilegiar também para a eólica. Então, vamos botar na direção predominante do vento a área maior, para poder captar mais, para depois a gente poder comparar também essas tecnologias. Premissa. Os valores do espaçamento entre os aerogeradores vai ser de 5D e 10D, para os geradores instalados lateralmente e a jusante, respectivamente. O que é isso? Tem vários estudos, vários papers para montar isso, e você vê que tem, ao invés de 5,10, tem 7,3, 6,4 e outros números. O que significa isso? 5,10 são 5 diâmetros. Estando um aerogerador ao lado do outro, você considera 5 diâmetros, para que um não influencie no outro. E 10 diâmetros para os que estiverem atrás. Essa é a ideia. É possível instalar aerogeradores próximo dos limites do sítio, e a vizinhança do entorno não influencia o desenvolvimento dos aerogeradores próximos à borda. O que é isso? A pá do aerogerador vai passar no limite do sítio, para aproveitar toda a área destinada de captação. E também estamos supondo que os vizinhos não têm nenhum morro, não tem nada para atrapalhar. É o modelo, cara. A gente bota no modelo que a gente quer nós estamos, o objetivo aqui é o gerar mais energia. No mundo real, obviamente, isso não é tão verdade. Usar mais de um modelo de tecnologia para o sistema eólico de eixo horizontal e um para o sistema fotovoltaico. Por que isso? Nós vimos que, botar um painel que vai ser o que foi dos 250 watts, botar um de 300 ou outra coisa, não ia mudar tanto a ideia. Mas quando a gente está falando de aerogerador, muda um pouquinho. Muda um pouquinho, porque vocês sabem que eles têm os diâmetros em função da potência, e o professor Sergei falou muito nisso, ele colocou até um pouco da evolução disso, né? Então, nós sabemos que isso é muito importante. Então, nós vamos usar vários aerogeradores, mas painel vamos usar uma só, tá? Então, toda a área do sítio é destinada à captação de energia. Quer dizer, ela vai ser toda ocupada pelos painéis ou pelos aerogeradores.
nós não vamos deixar uma área para botar, sei lá, os inversores, uma casa de controle de alguma coisa, uma linha de transmissão, um transformador. Não. Isso aqui tudo é uma área só para você estar fazendo a captação da energia. Tá? Fase 2, identificação das tecnologias ainda. Foi utilizada a tecnologia, como nós já falamos, eólica de eixo horizontal e de fotovoltaica de silício policristalino. Vale o registro que, comercialmente, a silício policristalino é 80%, 90%. E a de eixo horizontal, nós sabemos que os aerogeradores podem ser tanto de eixo vertical como horizontal, né? A eficiência do eixo horizontal ela é maior. E a aplicabilidade dos dois tipos se dá prioridade para os maiores, para as grandes áreas, seria de eixo horizontal. E para cidades onde o vento, a qualidade do vento, ele tem muito turbilhonamento devido a, vamos dizer, numa cidade, os prédios, mais árvores, essas coisas, se dá mais prioridade para os seres de eixo vertical. Questão mesmo de rendimento, que mesmo sendo menor o rendimento, é melhor do que o horizontal nessas áreas. Então, como a gente está com todas essas premissas, vamos partir por eixo horizontal, que é mais um pouco comum. Em função do tamanho das áreas dos sítios estudados, há a possibilidade de usar diferentes potências dos aerogeradores, como já falei. Então, pelo diâmetro deles, você vê aqui, ó, vamos chamar de tecnologia 1, o diâmetro do aerogerador é 3,6. O fabricante vai ser esse Redriven, e ele vai ter uma potência de 2 kW, um aerogerador pequeno, né? E vamos até chegar na tecnologia 7, que tem a 50,2 metros de diâmetro. Já vai ser um aerogerador de 1.000 kW, quer dizer, já bem maior, tá? E nós vamos usar um painelzinho da Kyocera de 250 watts como tecnologia, tá? Bom, aqui eu vou voltar a explicar um pouquinho como é que foi imaginado para ocupar essa área, os sítios, né? Então, aqui a gente tem um sítio no qual a gente vai colocar um aerogerador, 5Ds bota o outro, mais 5Ds bota o outro, isso aqui está no limite, e aqui atrás faz a mesma coisa. Então, vamos tentar. Essa é a ideia de colocar os aerogeradores. E vou mostrar como foi feito os cálculos. Obviamente, vai pegar só um exemplo, senão a gente ficaria muito mais tempo do que já ultrapassaria o tempo da apresentação. Foge um pouco o objetivo. Então, se nós pegarmos uma área de 28 por 175, que é uma das áreas lá, a gente vai ter o quê? Vai ter um lado de 175, um lado de 28. O diâmetro dessa tecnologia que a gente pegou vai ser de 8 metros, tá? Essa área corresponde a 4.900 metros quadrados, e vai se fazendo pelos cálculos lá no Excel, chegamos a 4 turbinas. Tá? Essa foi a ideia utilizada para todos os aerogeradores. Tá? Aí colocando, por exemplo, a gente acabou de ver o de 4.900, né? 28 por 75. A gente vai ver aqui ó, a tecnologia 2, ó, 4 aerogeradores. Já colocando a tecnologia 1, deu 9 geradores. Para a tecnologia 3, 3. E para as demais aqui, deram um aerogerador. Ah, mas por que não deu para essas outras aqui? Porque só o diâmetro das pás dos aerogeradores já era maior, ultrapassaria os limites do terreno, então não poderia se usar. É nesse sentido que está com os tracinhos. Tá? E aí foi feito isso para aquelas áreas, localizações e formas das quais foram colocadas. E para solar, a mesma coisa, basicamente. Foi-se previsto colocar um painel do lado do outro, considerando a distância em função para, aqui no caso, para Fortaleza, na área de 4,16, e o ângulo botamos de 10, e para que esse painel não faça sombra no demais. Esse painel também aqui, ele não passa a linha limite lá do terreno. Nessa condição, para essas condições, foi obtido 2 fileiras e 16, total, como são 2 fileiras, 32 painéis, cada fileira com 16 painéis. E isso para Fortaleza nessas condições. Colocando isso na planilha, nós chegamos à conclusão de que número de painéis nas formas. Então, o número de painéis, vocês veem, para a área de 64, deram 16 painéis no Rio de Janeiro, para as 2 formas, quadrada e retangular. Já para Fortaleza, devido às formas,
a retangular deu 32 painéis, como nós vimos o cálculo, mas a forma quadrada deu 24, o que já está nos indicando alguma coisa, né? Se você coloca mais painel, provavelmente você vai ter mais energia, né? E desse raciocínio, eu posso voltar depois em alguma pergunta, alguma coisa, são feitos os demais. A gente pode até, cada um, ser, de certa maneira, feito uma análise e até observado o quanto pode variar. Mas eu vou acelerar um pouquinho, que ainda tem algumas coisas aí pela frente. Tá? Então, com isso aí, a gente vai fazer o cômputo da energia. Então, nós vamos rodar para todos esses arranjos para saber quanto de energia cada um vai produzir. E, a partir disso, vamos escolher quais os melhores arranjos de cada uma dessas contas. Então, o de 64, na 8 vezes 8, nós vamos ter o quê? Então, para o Rio de Janeiro, para eólica, nós vamos ter 5 megawatt-hora ano, com a tecnologia 2. Por outro lado, para o Rio de Janeiro, com a área de 2.500 para 25 vezes 100, eu vou ter 26 aerogeradores, melhor, desculpa, 26 megawatt-hora ano com a tecnologia 4, tá? Para essa outra área. E assim por diante foi feito. Já está com a bolinha vermelha os melhores arranjos. Por quê? Se eu utilizar a área de 64, 8 vezes 8, eu vou ter a produção de 2 megawatt-hora ano. Mas se eu usar a tecnologia 2, eu vou ter 5. Então, obviamente, se eu puder, eu vou usar a tecnologia 2. Então, foi nesse critério que ficou o melhor arranjo para aquela área. Tranquilo? Para Fortaleza, a mesmo raciocínio. O que vale ressaltar nesse instante é que eu vou voltar o slide para esse. Vamos observar que a tecnologia 2, para o de 64, que é o primeiro, é mais fácil de ser destacado, gera 15 megawatt-hora ano para a tecnologia 2. O Rio de Janeiro gera 5. Já está chamando a atenção da gente. Alguma coisa muda, concorda? Agora, vamos partir para melhor arranjo da fotovoltaica. Como é que nós fizemos? A mesma ideia. Rio de Janeiro, e fomos botando pelos arranjos aqui. Se vocês lembram daquele nosso lá, do exemplo que foi dado, para uma área, nós tínhamos que conseguir... não, aqui já é o cômputo de energia, então esquece. Então, aqui é o seguinte, para o Rio de Janeiro, para os mesmos dois tipos de área, nós já vamos ter 4 megawatt-hora ano. Já para Fortaleza, em função da forma da área, nós vamos ter 10 megawatt-hora ano ou 7 megawatt-hora ano. Também é alguma coisa que já nos faz falar, caramba, interessante. Quer dizer, se mudar a forma, deu isso? Tranquilo? Bom, então, com esse quadro todo já colocado e já chamado a atenção que realmente há esses atributos que influenciam de certa maneira. Então, para facilitar... Opa! Desculpa estar te interrompendo, só queria te avisar que, como passou um pouquinho do horário, a gente vai levar a apresentação do senhor até 5h45. Aí eu vi a melhor forma de se organizar para fazer a palestra e dar um tempinho para as perguntas. Eu queria enfatizar isso só, mas pode seguir. Não, mas eu acho que falta pouco agora. Estamos fechando já. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que organizar isso de alguma maneira para vocês entenderem, isso ficar mais claro. As coisas que, acredito, já saltaram os olhos, né? Então, vamos fazer uma análise comparativa dos resultados, né? Então, pegando aquela ideia daquele mapinha, foi feito o seguinte. Para a análise ser bem simples, nós fizemos o seguinte. A análise foi realizada segundo o princípio de se fixar 2 dos atributos e variar um efeito e ver o que isso aconteceria. Por exemplo, no slide seguinte, eu vou voltar a mostrar isso. Então, agora vai ficar mais... Vou passar um pouco mais rápido, mas no slide seguinte vai estar escrito, vocês vão entender melhor. Ou quem passar um minutinho não tem problema. Por exemplo, se eu pegar esse semicírculo aqui, vocês estão vendo aqui em Fortaleza, eu tenho o quê? 2 formas iguais de retangulares. 2 áreas diferentes, 2.500 e 4.900.
e tem a mesma localização. Então, por exemplo, o eólico, no 4.900, gerou 229 megawatt-hora ano. Já na área menor, gerou 82. Muita gente vai falar, é óbvio, a área menor. Tudo bem. No solar, deu o quê? 635 megawatt-hora ano. Já o solar deu 302 megawatt-hora ano na área de 2.500. E assim foi feito para os outros. Por exemplo, variando agora a localização, Fortaleza para o Rio. Foi pegar a mesma forma e a mesma hora, mesma área, e variou-se a cidade. Então, vocês olhem aqui, se eu pegar dois sítios com a mesma forma e mesma área, se eu pegar em Fortaleza, ele vai me gerar 828 megawatt-hora ano. Já no Rio, ele vai me gerar 248 megawatt-ano nessas condições. E a solar, 318 megawatt-hora ano, e a solar aqui no Rio, 197 megawatt-ano. O que já, de certa maneira, já nos despertou, né? Então, tudo que foi falado ali só está de uma forma mais explicitada aqui. Então, localização, Rio e Fortaleza. Então, Fortaleza, a variação positiva dela foi de 334% para a tecnologia eólica, para a área de 2.500, aquele último que eu mostrei, e 161% para a tecnologia solar. A localização, Fortaleza, para a área de 2.500 e 4.500 que eu mostrei lá, a variação foi de 279% para a área de 4.900, como também a variação solar foi 210%. A localização Rio de Janeiro, de 100 metros quadrados, na forma retangular e quadrada, a variação foi de 250 para a forma retangular e 138 para a forma quadrada. Tá? Fechando, conclusão. Tecnologia fotovoltaica. A localização determina o quê? O ângulo ideal de inclinação, para, por consequência, o espaçamento entre as fileiras e a quantidade de painéis. Assim, a influencia a potência que pode ser instalada. É potência instalada, não geração de energia. A potência instalada no sítio, o que vai influenciar na geração também. Na tecnologia de eixo horizontal, a localização não influencia a potência que pode ser instalada no sítio. Você pode arranjar aqueles equipamentos da mesma maneira e não levar em consideração nenhum tipo de mudança. Quer dizer, dois sítios com igual localização e área, a geração de energia pode variar acentuadamente em função da forma. Como nós mostramos lá, que mesmo uma área quadrada para outra, uma botava 32 painéis, outra botaria 24. Para uma mesma localização em função da forma do sítio, pode ocorrer alteração significativa na competitividade entre as duas fontes. Quer dizer, em função da localização e da forma, pode ser que eu decida por botar eólica ou colocar a solar. Tá? Então, basicamente, até mais um aqui, assim. Por fim, eu quero dizer aqui que acho que o trabalho conseguiu identificar os atributos, a importância e quantificou o impacto na busca pelos arranjos. Tá? Era um pouco isso essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Entendi. Foi bem interessante a palestra do senhor, porque ela mostrou, assim, né, tanto questões, vamos dizer assim, técnicas, né, físicas da implementação dos sistemas, como você falou da questão da aplicação das placas solares, que não é simplesmente você dispor elas, assim, num terreno, você tem a questão da angulação para a sombra de uma não fazer influência no potencial de geração da outra. Assim, eu não sei se talvez pudesse ser feito alguma coisa para aproximar esses rendimentos, como o senhor disse que na região norte, pelo que eu entendi no gráfico, algumas regiões norte, os rendimentos na região norte costumam ser maiores do que na região sul. Aí, no caso, eu não sei se teria algum método para potencializar essa geração na região sul, ou seria... Pois é, eu acho que quando você fala isso, você tem que tomar um pouco de cuidado também pelo seguinte, que em função da tecnologia,
Quer dizer, na região norte tem mais sol, maior insolação. Mas, às vezes, a tecnologia que você for usar lá, na conversão, o painel aquece mais. Então, ele perde mais rendimento. Então, eu achei a grande chamada para essa reflexão que eu falo, eu estou chamando a atenção para 3 atributos. Mas ainda tem muitas outras coisas. Muitas pessoas querem colocar, já encher painel lá na sua casa, por exemplo, assim, no telhado. Pô, mas você calculou o telhado? Sabe se pode colocar no telhado? Por exemplo, a inclinação que se tem do telhado, será que ela vai auxiliar, vai piorar? Como é que é isso? Você pode criar um espaço lá para que haja uma refrigeração melhor do seu telhado, para evitar esse aquecimento, por exemplo, eu falei, isso como exemplo. Na eólica, eu também posso citar vários outros aspectos que devem ser considerados, entendeu? Então, de certa maneira, a pergunta que eu ia começar fazendo, que eu ia começar a apresentação, pensei, uma das maneiras, era perguntar assim, energia renovável é boa? Sempre é boa? Energia renovável, ela consegue resolver o problema que hoje nós defrontamos? Porque a densidade energética dela é muito menor do que a dos combustíveis fósseis. Nós Tem temos... uma pergunta que complementa isso que você está falando, professor. Uhum. Fizeram perguntas aqui. Professor, agora eu vou ler as perguntas. Ele fez uma pergunta... E o Aquila perguntou: se tivermos um grande sítio, como um latifúndio, será mais viável economicamente usar para produzir energia ou continuar com a produção agrícola? Poxa vida, aí essa pergunta eu demoraria 1 hora para responder. Porque quando você fala em geração de energia, vai depender do que você vai querer. Se você naquele latifúndio você tem, e você está muito longe, vamos dizer assim, da cidade onde você esteja, há uma grande discussão no Brasil, quem que vai levar essa energia? Vai ter intromissão? Quem vai pagar isso? Esse é um problema já da indústria alcooleira, porque eles querem queimar os bagaços de cana e tem um potencial enorme de geração, mas eles não querem fazer a linha de transmissão ou a linha de distribuição até chegar ao local de captação dessa energia. Então, eu acho que não seria tão trivial. Por outro lado, por lado agrícola, é outra coisa que também deveria ser estudada, porque, por exemplo, eu falei da indústria alcooleira. O álcool vindo de cana-de-açúcar, que é do Brasil, ele tem uma conversão energética espetacular, muito, não sei quantas vezes maior, que eu não me lembro agora exatamente, do que a do milho. Né? Mas, se você nasce mesmo, mas obviamente com qualquer uma plantação, ela desgasta, ela consome, porque ela vai retirando da terra aqueles elementos, obviamente, para se desenvolver. Né? Então, você tem que fazer reciclagem da área, aquele negócio todo. Né? Mas existem umas ideias que são super interessantes, é você criar vários subprodutos, como a cana tem vários subprodutos. É você não utilizar aquilo só para plantar cana, por exemplo. Você plantar cana, mas essa cana alimentar, essa cana ser um subproduto de outras coisas, e na hora que você for fazer deixar aquela terra para descansar, você plantar um feijão, então você vai criar não vai ser só a cana, vai ser para gerar, vamos dizer, álcool para alimentar os carros. Você vai ter um latifúndio que gere vários outros subprodutos, e eu acho que um dos valores vai agregar muito mais valor. Tá? Mas é uma questão que tem que ser muito bem analisada, porque assim, seria muito simplista eu poder opinar nesse momento dessa forma. Ok, obrigada. Agora a gente vai passar para a próxima, que é da Lisandra Alves. Professor, o senhor mencionou sobre a escolha de um ambiente ideal. Caso não seja propício, pode ser válido economicamente alterar um ambiente para implementação com base nos estudos mencionados? Pois é, mas assim, tudo que nós estamos falando que não seja o ideal, por exemplo, obviamente, se você está num terreno lá que é maravilhoso, você começa a tirar todas as árvores para você poder botar os seus aerogeradores, os seus painéis, isso já vai ser uma alteração ambiental razoável. Não sei que lei, como estaria sendo aquele local sendo tratado, né? Por outro lado, nós temos também influências externas. Se esse ambiente estiver cercado de montanhas, se esse ambiente tiver tiver um clima
muito nublado, se tem muitas nuvens, muita chuva. Isso tudo vai influenciar na eficiência dos dois sistemas, como por um exemplo. Então, as fontes renováveis, tudo que se fala de fonte renovável tem a ver com sítios. E tudo que você falar de fonte renovável e falar de sítios, você deve considerar a análise daquele local. É muito difícil você falar, eu tenho aquele, assim, mais ou menos, não, assim, mais ou menos, então vai gerar isso. Não, não existe isso. Você tem que pegar os fatores, realmente, que são vários, para ver o que realmente vai acontecer. Porque eu acho que um dos perigos das tecnologias é você chegar num momento e falar assim, eólica é bom, solar é maravilhoso, eu tenho muito sol aqui, então vai ser bom, vai conseguir, e essas coisas assim muito simplistas. Não, requer um certo conhecimento, um certo cuidado, levar em consideração vários fatores para você realmente não se decepcionar com as tecnologias. E até, como eu deixei a pergunta, se alguém quisesse questionar em cima, a pergunta que eu faço para a plateia e para quem quiser, aí eu pergunto, as energias renováveis são só boas? As energias renováveis, elas poluem? Obviamente, vocês vão falar de cara que a hídrica, né? A emanação dos gases, lá onde você tem os armazenamentos, tudo, no reservatório, tudo bem, mas eu estaria falando só dessas duas. Ótimo, professor, muito obrigada. Agora eu vou falar só a última pergunta. Tá bom. Que é a pergunta do João Pedro Silva, que é: utilizar a mesma orientação, o norte geográfico, para os dois modelos não favorece os modelos com energia fotovoltaica? Não, eu não usei os dois de orientação. A orientação para um modelo uma foi do norte geográfico, que é a melhor direção para os painéis. E a outra, a premissa, foi a orientação do vento predominante. Que se você for fazer os cálculos, os estudos, tem áreas que o vento predominante ele é muito predominante, tem áreas que nem tanto predominante. Então, foi admitido que havia uma predominância bem razoável para uma direção, a área onde a área maior do sítio tivesse virado. Então, são duas coisas diferentes. Muito obrigada, professor. Agora fecharam as perguntas e eu vou passar a palavra para o Jeff. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do senhor nesse nosso evento. Foi muito útil, acho que as informações que o senhor passou para a gente, porque, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, então o senhor me completa na minha fala. Alguns casos, então, talvez possa nem ser viável você implementar aquela matriz energética naquele sítio, naquela região, como o senhor falou. Caso você tenha um ambiente que tenha cercado de montanhas ou cercado que seja muito chuvoso, às vezes a pessoa leiga vai chegar e vai achar que simplesmente botar placas solares no melhor rendimento possível, ou como o senhor disse, na fabricação da placa voltaica vai estar lá, que ela gera 400 watts, mas não necessariamente num ambiente como esse ela vai ter essa geração. Então, às vezes, você pode estar até perdendo seu dinheiro, né, aplicando um sistema que não vai ter o rendimento esperado. Eu acho que uma das conclusões que podem ser tiradas da palestra do senhor é essa, né? Com certeza, e eu diria até mais, assim, e ainda até assim, você quando faz o estudo de viabilidade econômica de um sistema, você pode falar o seguinte, qual seria o mais barato? O mais barato seria você colocar um painel e ligar direto uma bomba de corrente contínua para recalcar água. Esse seria o sistema, talvez, a nível de perdas, a nível de eficiência, seria talvez os melhores. Agora, além do que você falou, porque se você monta um sistema, vamos dizer, fotovoltaico, e você tem que colocar inversores, até porque hoje em dia se usa muito disso, ou você tem outra série de outros dispositivos você botar muitos painéis, botar muitos inversores, sempre que você colocar um dispositivo, ou que você carregar com bateria, o custo desse sistema vai encarecendo tanto, aí você tem que realmente saber o que é viável, obviamente porque a fotovoltaica não tem à noite, então você vai ter que ter um sistema de baterias. Está entendendo? Então, quando se fala de uso de colocar um sistema de fontes renováveis que se caracterize pela sua intermitência, você tem que levar isso tudo. Você tem que levar em consideração um estudo de pelo menos 2 anos de como é que o clima se comporta ali, como é que é a variação do vento, como é que é a variação do sol.
se tem muitas nuvens lá, porque senão, se você pegar, como você vai comprar um apartamento, por exemplo, você chega lá, pô, o prédio está lindo, não sei o quê. Se você não for conversar lá com o porteiro, ver se tem vazamento em cima e embaixo, ver como é que estão os canos, você é capaz de comprar um big de um problema. É nesse sentido. Correto. Professor, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do senhor. Por questão do nosso horário, a gente vai precisar encerrar. Então, eu agradeço muito novamente, senhor, e eu espero que em outras oportunidades a gente possa ouvir mais das experiências do senhor e em outros eventos você possa voltar para que a gente possa ouvir mais, entendeu? E é isso. Se a Letícia tiver alguma coisa para dizer, se o senhor quiser pontuar alguma coisa, entendeu? Pode ficar à vontade. Eu queria só dizer que eu estou disponível, né, através desse e-mail, e tem outros e-mails, se for o caso, ou até através da organização, para algum aluno que precise trocar uma ideia, ou desse assunto, ou de outros, sejam ligados a essa área, né? E até, sei lá, conclusão de TCC, de doutorado, mestrado, qualquer coisa nesse sentido que eu possa vir colaborar, sei lá, banco, qualquer coisa, né? Não tem muito problema, não. Pode me acessar ou acessar aí a organização, eu estaria à disposição. Muito obrigada, professor. A gente agradece muitíssimo a sua presença. Vou mandar aqui como o Jeff falou, a gente espera que a gente tenha a oportunidade de trazer você de novo. Beleza. Muito obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.